Olá, graças e paz. Muito bom estar aqui hoje, no Dia dos Pais. Estou meio careca, raspei a cabeça para fazer um tratamento dermatológico. Fica mais fácil, né? Para passar algum produto aqui para cuidar do couro cabeludo. Mulher não faz isso normalmente, né? Tem um cuidado maior com o cabelo. Mas homem, em plena pandemia, com isolamento social, eu resolvi raspar mesmo. Por isso nós estamos vivendo um pouco diferente. Hoje é um dia feliz porque é o Dia dos Pais. Apesar de hoje eu não poder estar presente junto com meu pai por causa da pandemia, eu tenho respeitado bastante o isolamento social. Às vezes fico até meio constrangido porque já aconteceu de gente dizer que vem na minha casa e eu tive que explicar que a gente não está recebendo visita, justamente por respeitar, né, irmãos? A gente precisa ser cauteloso. Inclusive eu quero dizer que a partir de domingo que vem nós voltaremos aos cultos lá no prédio da igreja, lá no local de reuniões da igreja, mas seguindo todas as normas necessárias, né? Então todo mundo de máscara, ninguém do grupo de risco. O grupo de risco pode ficar em casa, que eu vou tentar gravar para que os irmãos do grupo de risco possam participar a partir de casa e com distanciamento, né, para que não haja problema algum. Hoje eu vou falar sobre filhinho, o tema da mensagem, né? Filhinho de peixe, peixinho é. Filhinho de crente, não é crentinho. Filhinho de crente, ou filhinho de cristão, ou filhinho de servo do Senhor, ele não herda geneticamente a fé do pai como a gente herda as características físicas. E eu quero ter como base um texto muito triste da história de Israel, que encontra-se em Juízes, capítulo 2, versículos de 8 a 13. Eu gostaria que você acompanhasse comigo na leitura. Juízes, capítulo 2, versículos de 8 a 13. O texto diz assim: Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos, que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Esse texto, como eu disse, é um texto triste porque ele conta uma história muito importante da vida do povo de Israel. Foi quando o povo entrou na Terra Prometida, conquistou a Terra Prometida. O povo era muito zeloso, inclusive há um momento dramático onde as tribos transjordânicas, aquelas 2,5 tribos que pediram a Moisés herança antes do Jordão, quando essas tribos terminaram todo o compromisso que elas tinham de ajudar as outras tribos a conquistar a Terra Prometida, e essas tribos voltaram para onde eles tinham deixado o seu gado, com as suas esposas e filhos, e quando eles atravessaram o Rio Jordão, eles, bem próximo ali no Jordão, às margens do Jordão, construíram um memorial. E o povo de Israel encarou aquele memorial como um altar diferente do único altar onde Deus deveria ser adorado, e eles estavam dispostos a partir para a guerra contra os seus irmãos por uma questão de temor à ordem divina. Ver como que eles estavam muito crentes naquela época, estavam muito temendo a Deus. Aí
as 2,5 tribos explicaram que não era um altar, era só um memorial, para que quando os filhos vissem aquilo, soubessem que eles também fazem parte do povo de Israel. Mas de repente, morre Josué, morre Caleb, morre toda aquela geração, que era uma geração, na verdade, nova, porque os irmãos sabem que lá no deserto, a geração de 20 anos para baixo que saiu do Egito foi a que conquistou a Terra Prometida. O restante tinha morrido no deserto. Apesar de ser uma geração nova, foi a geração que experimentou os milagres do Senhor no deserto e na travessia do Rio Jordão e na Terra Prometida. E aí essa geração toda morre e nasce uma outra geração. E o texto diz que essa outra geração não conhecia o Senhor. E aí nem conhecia as obras que o Senhor tinha feito em Israel. Então eles acabaram se desviando da presença do Senhor e foram adorar outros deuses. Baalins, Baal, Astarote e os deuses dos povos daquela região da Palestina. Por quê? O que aconteceu nesse processo? A gente viu ali que o problema é que eles não conheciam Deus nem sua obra, mas eles precisavam conhecer em primeira pessoa? Ou houve uma falha dos pais em ensinarem aos seus filhos o temor ao Senhor? Houve uma falha dos pais em serem exemplo de vida temente ao Senhor para que seus filhos também aprendessem. Por isso, eu quero refletir nessa noite com os irmãos sobre qual o papel do pai na criação dos filhos. Eu entendo que muita coisa do papel do pai, e quando eu digo pai, é o pai mesmo, tá? É o que hoje é comemorado o Dia dos Pais. Quando o papel do pai, ele foi sendo perdido ao longo das nossas gerações. Hoje o pai é quase um figurante, nem ator coadjuvante é um figurante na família. Até a representação da família de Jesus, quantas e quantas vezes não há nem a representação gráfica, né, da família de Jesus, não há a presença de José, só Jesus com Maria. Então a gente entende que há um esvaziamento do papel do pai na família. Eu quero tentar com os irmãos refletir na palavra de Deus e entender e tentar resgatar o papel do pai na criação dos filhos. Em primeiro lugar, o pai tem a responsabilidade de ensinar seus filhos. Quero ler um texto, aliás, 3 textos. Vamos ler primeiro Deuteronômio 6, de 6 a 12, que diz assim: E estas palavras que te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de sua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Aqui a gente vê Moisés falando com o povo de Israel sobre a importância do ensino dentro do lar. E ele explica que o propósito dos pais ensinarem seus filhos é para que eles não se esquecessem do Senhor. Justamente esta era a ideia, este era o propósito
dos filhos não se esquecessem do Senhor quando eles começassem a ter prosperidade na terra, porque no deserto é muito fácil lembrar do Senhor, porque a gente precisa dele diretamente o tempo todo. Precisa sair para colher o maná que o Senhor está mandando. Precisa do Senhor para indicar o caminho. Precisa do Senhor para encontrar água. Agora, quando você está na terra prometida, onde tem muita fartura, a probabilidade de nós, humanos, falhos, de esquecermos do Senhor é muito grande. Por isso, a necessidade dos pais ensinarem a seus filhos. Moisés repete isso em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 19 a 21. O texto diz assim: ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhe, como os dias dos céus sobre a terra. Aqui mais uma vez falando sobre a necessidade de ensinar, e aqui está falando sobre as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, as obras do Senhor. Os pais tinham uma responsabilidade de ensinar a seus filhos. E eu quero agora ler um texto muito interessante. 2 versículos que estão lá agora no Novo Testamento, que eu quero discorrer com os irmãos sobre algo que às vezes a gente não percebe, porque na língua portuguesa a gente não tem uma diferenciação de plural de pai para pai e mãe. Pai e mãe juntos são pais. Plural de pai, pais. No grego não. No grego é um pouco diferente. Vamos ler esse texto. Efésios capítulo 6, versículo 1 e depois do versículo 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Agora o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Os irmãos devem ter visto ali 2 parênteses, né? Um no primeiro versículo e outro no versículo 4, e eu coloquei ali a palavra grega usada e ela transliterada, né? No versículo 1, quando fala que os filhos têm que ser obedientes aos pais, a palavra é geneus, que é a palavra que dá a origem à nossa palavra portuguesa de genitores, né? Que é pai e mãe, ou seja, o filho precisa ser obediente ao pai e à mãe. Já no versículo 4, quando fala para o pai que ele é responsável de criar o filho na doutrina e admoestação do Senhor, ou seja, ele é responsável de ensinar o filho, aqui ele usa a palavra pater, que é pai no sentido do homem no lar. Ou seja, meu irmão que está me ouvindo, a responsabilidade de criar os filhos na presença do Senhor, de doutrinar, de ensinar, é sua. Você não pode transferir isso para sua esposa. A sua esposa, ela tem um papel extremamente importante de auxiliadora. Ela vai te ajudar e bastante, porque mãe normalmente conhece melhor o filho do que o próprio pai. Mas a responsabilidade é sua. Você não pode fugir dessa responsabilidade. Eu já falei algumas vezes, e repito, eu trabalhei no colégio americano, e quando era o pai que ia fazer pré-matrícula é um negócio que você vai lá e faz sem levar documentação nenhuma, só para garantir a vaga. Depois, quando conclui o ano letivo, aí você leva a documentação para formalizar a pré-matrícula e transformá-la numa matrícula. Quando era o pai que ia fazer a pré-matrícula, via de regra, o pai errava a série do filho. O pai não sabia qual série o filho estava e para qual série o filho iria. Isso é triste, irmãos. Saber como que os pais têm sido omissos no processo de criação dos filhos. Os pais têm sido omissos na ideia de envolver-se
com o ensino, não só o ensino bíblico cristão, mas o ensino como um todo. Nossa geração é uma geração que não aprende profissão com o pai. Antigamente, os filhos aprendiam com o pai a profissão. Hoje em dia a gente não aprende, tem que ser assim, tem que aprender a profissão, não. Mas o fato de não ter o convívio para o ensino que é o problema. Mesmo que você não tenha a mesma profissão do seu pai, mas o tempo que você passa com seu pai molda o seu caráter. E você, pai, o tempo que você passa com seus filhos, mesmo que você não seja bom em matemática, mas quando você pega para ensinar matemática para os seus filhos, você está ensinando muitas coisas além de matemática. Mesmo que você não seja um expert na Bíblia, mas quando você estuda a Bíblia com seus filhos, ensina o que você tem aprendido ali, você está ensinando valores para os seus filhos. Então, pai, não se exima da responsabilidade de criar seus filhos na presença do Senhor. Continuando com essa mesma ideia, você tem o papel de ser exemplo. Na verdade, você é exemplo. Talvez o melhor tema nem seria ser exemplo, é ser um bom exemplo. Porque exemplo a gente é em todo momento. A diferença é que às vezes a gente é um mau exemplo, às vezes a gente é um bom exemplo. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É um detalhe que eu fui até consultar no original hebraico para ver se isso era só coisa de tradução ou no original está assim, mas no original também está assim. É educar no caminho e não educar ou ensinar o caminho. São duas coisas diferentes. Educar a criança no caminho quer dizer que você está indo junto. Sabe quando alguém te pede uma informação? Como chega em tal lugar? Você pode simplesmente falar assim, você vira à direita, à esquerda, sobe na rua e depois a terceira você vira à direita de novo. Ou você pode fazer assim, deixa eu te levar lá. E esse texto está dizendo que o pai precisa levar o seu filho no caminho que ele deve andar, dando o exemplo, sendo o exemplo positivo e um bom exemplo na vida do filho. Romanos capítulo 2, versículos 21 a 23 diz assim: Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Paulo está dizendo sobre a necessidade de coerência. Você, pai, não adianta ficar ensinando só se você não viver aquilo que ensina. Eu conheço alguns que dizem com essas palavras que são felizes por o filho estar no caminho do Senhor, mas eles mesmos não vão. Eu quero te dizer que apesar da fé ser individual, a vida cristã é vivida coletivamente. E o melhor exemplo que o filho pode ter sobre como viver a vida cristã é dentro de casa, é com o pai. É justamente o pai sendo aquele exemplo de servo do Senhor. O pai sendo aquele exemplo do homem que é honrado e vive uma vida balizada em princípios morais elevados. A gente vê que a pastora Rosana, além de pastora, é advogada. Ela trabalhou um tempo na vara de família e infância numa cidade aqui da Grande Vitória, e ela dizia que a maioria absoluta, aliás, na verdade, todos os casos que ela viu de menores delinquentes
ou o pai estava preso, ou o pai era desconhecido. Irmãos, a importância do exemplo do pai dentro de casa na formação do caráter do filho é inigualável. Há um outro papel que eu quero deixar claro, que é o da disciplina. Porque não adianta só ele ensinar, não adianta só ele ser o exemplo, ele precisa corrigir quando as coisas não estão sendo do jeito que deveriam ser. Provérbios capítulo 3, versículo 12 diz assim: Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Eu poderia escolher vários outros versículos que falam sobre a responsabilidade do pai em disciplinar o seu filho. Mas eu desejei usar esse versículo porque ele fala primeiro dizendo que a disciplina é algo que o Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, faz conosco. E Ele faz isso porque Ele nos ama. Da mesma forma, você, pai, precisa disciplinar o seu filho quando você quer bem, quando você deseja o bem para ele. Amar o filho não é só dar presente caro no dia das crianças, nos dias de festa. Amar o filho não é dar um carro quando ele passa na faculdade federal, não é dar um videogame novo quando ele consegue cumprir um ano a mais na vida escolar. Não. Amar o filho é discipliná-lo, é corrigi-lo quando ele está fora do padrão dos caminhos do Senhor. Eu converso com os meus filhos e eu tenho filhos de idades diversas, né? Hoje o mais novo tem 19, que é o João Gustavo, a Nayara com 21 e o José Alexandre com 26. São idades distintas, pessoas bem diferentes, e a gente percebe, eu me lembro, não tem tanto tempo que eu tive essas idades, e como o jovem, o adolescente é teimoso, acha que sabe tudo. E mesmo esses que já são maiores de idade, estão debaixo do mesmo teto, estão vivendo no ciclo familiar, eu como pai tenho a responsabilidade de discipliná-lo. Não como fazia antigamente. Os irmãos lá de Nova América sabem muito bem como eu era, né? Tem uma cena aí que a Peninha diz que eu tenho que pedir perdão para meus filhos. Eles foram no fundo da igreja lá do local onde a igreja se reúne, num dia de ceia, tinha acabado o culto, eles foram tomar ceia escondido. E eu fui lá atrás e peguei os dois mais novos, o João e a Nayara. Um pela mão direita, puxando a orelha dele, e o outro pela minha mão esquerda, puxando a orelha dela. E vim trazendo os dois, puxando a orelha para cima, e eles andando na ponta dos pés. Nunca mais eles foram tomar ceia escondido depois do culto. Eu sei que eu exagerei. Eu quero agora pedir perdão publicamente. Mas hoje eu nem alcanço direito a orelha do João. Mas eu ainda exerço a autoridade de discipliná-lo dentro de casa, quando ele não cumpre com aquilo que eu espero que seja segundo a palavra de Deus. Eu ensino, eu dou o exemplo, mas também disciplino. O pai precisa assumir essa responsabilidade. Eu conheço pais que dizem com a boca cheia, todo orgulhoso: eu nunca encostei um dedo no filho. Olha, eu respeito o fato de você nunca ter encostado, mas a Bíblia não diz que isso é uma virtude, não é coisa boa, muito pelo contrário. A Bíblia fala da necessidade, às vezes, de encostar o dedo no filho, de discipliná-lo. Amém se não precisou usar a vara, apesar da Bíblia recomendar a vara. Mas um castigo, uma privação, faz a criança aprender
o que é certo e errado. Uma vez eu vi uma criança de uns 2 aninhos no colo de um pai e deu um tapa na cara do pai e o pai não fez nada e bateu de novo. E eu falei assim, olha só, se você não corrigir seu filho, ele vai crescer, vai ser parado numa blitz e vai dar um tapa na cara do policial. E aí ele vai sofrer as consequências e a culpa vai ser sua. Porque se ele não aprende a respeitar uma autoridade dentro de casa, ele não vai respeitar uma autoridade na rua. É nosso papel disciplinar os nossos filhos. É nosso papel corrigir os nossos filhos. Ainda mais sabendo que o pai que corrige é o pai que deseja o bem para o filho. E para finalizar, a ideia de exercer a autoridade dentro de casa é importante. O texto daqueles tristes que a gente vê na Bíblia é a história do sacerdote Eli, que teve uma importância muito grande na vida de Samuel, mas não foi um pai que exerceu autoridade. 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, é até Deus falando com Samuel ali o que ia acontecer na vida da família de Eli, diz assim, olha, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. O pai precisa exercer a autoridade dada por Deus a ele dentro de casa. E exercer a autoridade não é sinônimo de autoritarismo. É claro que o autoritarismo é uma distorção de exercer a autoridade. Mas por causa da distorção, você não pode se eximir da responsabilidade de ser autoridade dentro da sua casa. Autoridade espiritual, aquele que puxa o resto da família para a presença de Deus, e não aquele que é puxado pela esposa e às vezes pelos filhos. Você precisa ser sacerdote no seu lar. E o papel do sacerdote é duplo. É levar Deus ao povo, nesse caso aos filhos, e levar os filhos diante de Deus. O sacerdote intercedia pelo povo diante de Deus e o sacerdote falava com o povo as coisas de Deus. Você precisa cumprir esse papel sacerdotal dentro do seu lar. Você precisa exercer essa autoridade. E quando os filhos se desviarem do caminho do Senhor, você precisa repreendê-los como autoridade espiritual, porque Deus vai cobrar de você. Para finalizar, eu quero só contar uma experiência que aconteceu comigo quando o João e a Nayara deviam ter lá, o João devia ter seus 2, 3 anos, e a Nayara 4, o José Alexandre 8 no máximo. E eles estudavam numa escola ali de Vitória, não era no colégio americano, foi antes deles irem para o colégio americano. E a diretora ligou para a nossa casa querendo falar com a Rosana, minha esposa. E eu falei assim, mas eu sou o pai do José Alexandre e da Nayara, só os dois que estudavam lá, o João Gustavo ainda não estudava. E ele falou assim, mas eu queria falar com a sua esposa, tem como falar com ela? Aí eu insisti, peguei o carro, fui lá na escola e falei assim, olha, eu sou responsável pela criação dos meus filhos, então se tem alguma coisa que precisa ser dita, ela pode ser dita a mim. A diretora pediu 1000 desculpas e ela falou assim, olha, eu concordo com o senhor, o pai precisa ser esse responsável, exercer essa presença paterna masculina dentro do lar. Só que a maioria não faz isso. Que triste, né, irmão? Eu não sou um pai perfeito. Talvez eu seja um pai muito bom na visão da minha mãe, do meu pai. Minha mãe hoje me ligou dizendo que eu sou um pai muito bom, tal. E talvez na visão dos meus filhos, não sei se tanto. Mas eu não sou um pai perfeito. Eu estou aprendendo a cada dia. Quem me dera se eu pudesse voltar no tempo e exercer a paternidade
de uma forma mais excelente com tudo aquilo que eu aprendi até hoje. Mas eu quero te dizer que eu tenho tentado assumir a responsabilidade de pai. E você também precisa fazer isso. Você que é pai, você precisa assumir a responsabilidade no ensino, na educação dos seus filhos, sendo exemplo para os seus filhos, corrigindo, disciplinando quando necessário e exercendo a autoridade. Eu quero ler um texto que, se o povo de Israel tivesse feito isso, lá naquele episódio que nós lemos no início da mensagem, não tinha acontecido o que aconteceu. O povo de Israel não teria desviado-se da presença de Deus. O texto encontra-se em Salmo, capítulo 78, versículo 3 e 4. Inclusive a letra de um cântico muito antigo, pouco conhecido, que diz justamente isso, essa letra. O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ou seja, tudo aquilo que a gente ouviu, aprendeu, que nossos pais nos contaram, tudo aquilo que a gente experimentou da presença de Deus, nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Nós precisamos imprimir em nossos filhos o caráter cristão que Deus usou, às vezes nossos pais, às vezes outras pessoas, porque algumas pessoas não tiveram convívio paterno. Mas você que tem a oportunidade de ser pai, você precisa transmitir toda esse caráter cristão de valores elevados na vida do seu filho, e precisa se importar com cada detalhe da vida do seu filho. Vou contar, eu prometo que agora eu termino, vou contar uma coisa que eu fiz porque eu li num livro a importância que o pai exerce nos filhos, alguma coisa assim. Quando a minha filha, na sua pré-adolescência, ficou menstruada pela primeira vez, ao invés de eu simplesmente deixar a minha esposa cuidar disso, eu comprei um absorvente, embrulhei num papel de presente e dei para ela de presente, para ela entender que eu me preocupo com todos os detalhes da vida dela. Por que a filha? Porque normalmente essas coisas são coisas de mulher, não pai. Essas coisas são coisas de filho. E se você é pai, você precisa se envolver. Meu filho mais velho disse assim: pai, sabe por que eu passei na UFES? Eu falei: por que, filho? Por aquela conversa que você teve comigo antes do vestibular. Eu falei com ele que ele não tinha nenhuma obrigação de passar. Irmãos, uma palavra simples, mas quando ela vem de uma autoridade paterna, faz diferença na vida dos filhos. E você, pai, assuma a sua responsabilidade como pai dentro de casa. E você, mãe, ajude o seu pai, porque o homem é devagar. Ele precisa de ajuda. Às vezes ele precisa do empurrão. Às vezes não. Via de regra, o homem precisa do empurrão. Ajude o seu esposo a ser um bom pai. E você, filho, respeite os seus pais, honre os seus pais, obedeça aos seus pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa, de honrar o pai e a mãe. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, feliz Dia dos Pais para todos aqueles que hoje têm a oportunidade de ser mais semelhante a Deus, porque Deus é eternamente Pai. E quando você se torna pai, você se torna mais semelhante a Deus, porque Deus divide com você a grande alegria da paternidade. Que você assuma isso e viva uma vida grata na presença do Senhor. Amém. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos.
como nos tirou das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus. Deu sentido à nossa vida e paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, Seu poder e as maravilhas que fez. Como seu amor por nós é tão real. carinhoso é seu cuidado paternal. Pois sustenta nossa vida em paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e as maravilhas que fez. Os louvores do Senhor e as maravilhas que fez. Os louvores do Senhor